Hey guys, what's up? Sejam todos bem-vindos a um vídeo de aulas e dessa vez a aula vai ser sobre Adjective Pronouns. Em primeiro lugar, vamos ver o que ele significa, para que ele serve. Eles servem para dizer que algo é possuído por alguém. Então, você sabe me dizer como se diz a pergunta qual o seu nome em inglês? Acredito que a maior parte de vocês disse What's your name, correto? E se eu te perguntar como se diz qual o nome dele em inglês, você sabe me dizer? Não sabe? Então, tudo isso e muito mais nós vamos aprender nessa aula de hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar. E antes que eu me esqueça, deixa logo o seu like e se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse. Antes de aprendermos os adjective pronouns, precisamos ter aprendido todos os subject pronouns, aqueles pronomes pessoais que eu ensinei na primeira aula, e seus respectivos significados. Se você ainda não sabe, então eu irei deixar o card aqui no canto superior direito para você clicar e assistir a aula sobre eles. Agora, antes de aprendermos os adjective pronouns, nós precisamos revisar os subject pronouns para ver se vocês realmente estão já com eles todos em mente. Então vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou pronunciar eles em inglês, vocês vão pronunciar após a minha pessoa e vão dizer também o que eles significam em português, correto? Bora lá. I significa eu em português. You significa você ou vocês. He significa ele em português. She significa ela. It significa ele ou ela para seres que não são humanos e singular também. We significa nós. You significa você ou vocês. E aqui é they significa eles ou elas. Agora vamos aprender os adjective pronouns. Vamos ver um por um e em seguida eu vou dar as respectivas traduções dele. O primeiro é my, repitam comigo, my. Segundo, your. Terceiro, his. Quarto, her. O próximo, it. Our. Your. Mais uma vez, your. Não é your, não. É your. E o próximo é their. O som de no final. Their. Agora as traduções. O primeiro significa meu. Mais significa meu. Your significa seu ou seus. Sua ou suas. Já que your vem de you. You serve tanto para singular quanto plural. His vem de dele. Her significa dela. It, dele ou dela para animais, seres que não sejam humanos, correto? Our significa nosso, nossa, nossos, nossas. Your, mais uma vez. Seu, seus, sua, suas. E their, deles ou delas, para animais ou objetos, seres humanos, etc. Contanto que seja plural. Bom, nessa parte a gente se vale muito de interpretação. Então vamos lá fazer um pouquinho dela. I, lembrando que I significa eu em português. Se esse algo
pertence a eu, a minha pessoa, então esse algo é meu. Então eu vou usar my. Se esse algo pertence a you, que significa você ou vocês, então esse algo é seu, seus. E então eu vou usar your. Se alguma coisa pertence a he significa ele, então esse algo é dele. Dele, em inglês, his. His. Se algo pertence a she significa ela, então esse algo é dela. Dela em inglês, her. Se algo pertence a it, pertence ao animal, a sei lá, uma rua. Então esse algo é its, dele ou dela. Se esse algo pertence a we significa nós. Então esse algo é nosso. Nosso em inglês, our. Our. You mais uma vez, bora passar para cá. Se esse algo pertence a they significa eles ou elas. Então, se esse algo pertence a eles ou elas, esse algo é deles ou delas. Em inglês, their. Agora a tarefa vai ser o seguinte. Eu vou dizer os subject pronouns em inglês, logo em seguida os adjective pronouns em inglês também. E vocês vão acompanhar logo em seguida, ok? I, my, you, your, he, his. Mais uma vez. I, my, you, your, he, his. Próximo. She, her, it, its, we, our. She, her, it, its, we, our. Próximo. You, mais uma vez. Your, they, their. They, their. You, your, they, their. Separei aqui nessa parte algumas regrinhas em relação aos pronomes adjetivos. Regrinhas gramaticais. Esses pronomes que a gente está aprendendo agora. Em primeiro lugar, eles são inflexíveis. Isso quer dizer que eles não vão mudar tanto se o sujeito for singular ou plural. Eles não vão mudar a sua maneira escrita. Então, this is my cell phone. Este é meu celular. Those are my notebooks. Estes são meus cadernos. Você pode perceber aqui que na primeira frase ela é singular e a segunda já é plural. Mas o pronome adjetivo ele continuou da mesma forma. Ele não sofreu nenhum tipo de mudança. A segunda questão é, não use artigo antes deles, dos pronomes adjetivos. Então, your name is beautiful. É errado, muito errado. O correto é, your name is beautiful. O artigo the, que significa ou, a, os, as, ele não deve ser usado antes de pronomes adjetivos. É sempre necessário colocar o substantivo logo em seguida. Então, this is her. O pronome adjetivo ele está aqui, então se faz necessário colocar o substantivo logo em seguida. Então, dessa maneira aqui, ele está errado. O correto seria this is her pencil. This is her pencil. Assim está correto, já que o pronome adjetivo está aqui e o substantivo está logo em seguida. Não poderia colocar o substantivo em qualquer outro lugar da frase, a não ser logo após o pronome adjetivo. Do you remember? Essa é a parte que a gente verifica tudo o que aprendeu, dá uma revisada. Lembrando que dessa vez a gente vai revisar tanto a parte dessa aula quanto da aula anterior. Então vamos lá. He. He significa o que em português? Significa ele, singular. E he, qual é seu respectivo pronome adjetivo?
Seu pronome adjetivo é his. His, que por sua vez significa dele. We, que significa em português nós. Seu pronome adjetivo é our. Our, que significa nosso. Nossa, nossos, nossas. Agora tem they, que significa eles ou elas. Seu respectivo pronome adjetivo é their. Their, que significa deles ou delas. O próximo é its. Its já é o pronome adjetivo. Vocês lembram qual é o personal pronoun dele? It. It. Lembrando que it significa ele ou ela, para seres não humanos, singular. E its, dele ou dela. Your. Your. Your é um pronome adjetivo. Você lembra qual é o respectivo pronome, personal pronoun dele? You. You. You significa você ou vocês. Your significa seu ou suas. Suas, seus. She. She significa ela. Você lembra qual é o respectivo adjective pronoun dele? É her. Her, que significa dela. Now it's your time. Essa é a parte que você põe em prática tudo aquilo que você aprendeu nessa aula. Lembrando que na atividade de hoje nós vamos botar em prática tanto aquilo que a gente aprendeu nessa aula quanto na aula anterior. Então vamos à questão. Com base na frase anterior, reescreva a palavra sublinhada em português, caso a frase anterior seja em inglês e vice-versa. Então vamos reescrever a frase e a parte que está sublinhada também a gente vai reescrever na respectiva tradução ou outro idioma. No caso, se for inglês, vai colocar em português, e se for português, vai colocar em inglês. Primeira frase. What's his name? Você vai reescrever essa frase aqui, qual o nome. E essa parte aqui você vai colocar a tradução da palavra sublinhada. O que significa his? His significa dele. Já aqui nessa parte, você vai reescrever a frase aqui em cima. E você vai me dizer o que significa ela. Como é que se diz, perdão, não como significa ela, e sim como é que se diz ela em inglês. Outro detalhe, dessa vez eu não vou colocar respostas, ok? As respostas vocês vão fazer a atividade aí no caderno de vocês e vão colocar nos comentários. E eu vou verificar junto com vocês se está correto ou errado e explicar o porquê. That's it, guys. Obrigado pela sua atenção, pessoal. E vou deixando aqui mais redes sociais para vocês darem sugestões, dicas para próximos vídeos. Além disso, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos, ok? Bye bye, see you guys next week.